Deus, daqueles, meu Deus, que tem dizimado, daquele que tem ofertado, aquele, meu Deus, que tem sustentado os pilares, a estrutura, aquele que tem sustentado para que essas portas, meu Deus, continuem abertas. Deus alcança cada um deles. Deus, em nome de Jesus, te apresentamos também, Senhor, aqui a vida do nosso pastor Rogério. Senhor, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor tem falado, fala, Senhor, mais uma vez aos nossos corações. Não nos deixe sair daqui, Senhor, do jeito em que entramos. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Santa amada igreja, com a Santa Gloriosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz de estarmos mais um dia reunidos e com a presença desse casal maravilhoso que veio junto adorar esse Deus. Deus conceda o desejo do coração deles, que eles saiam daqui não da mesma forma que entraram, mas que saia daqui renovado pelo poder da presença do Senhor. Amém, amados? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Está escrito assim na palavra do Senhor: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Dobre sua atenção. Procura vir logo ao meu encontro. Versículo 10. Pois Demas, amado este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Sente glorificando ao Senhor. Pai, Senhor, aqui eu me encontro na tua presença, como teu filho, como teu servo. Ó Deus, como de costume, Senhor, te apresento a cada vida que aqui está. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Ó Pai, de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você diz: amém. Glória a Deus. Amado, estamos vivendo um tempo em que a natureza está manifestando a vinda do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que as profecias estão se cumprindo. E nós devemos entender em que posição dessa profecia nós estamos. Em que local dessa profecia nós nos encontramos nesse tempo. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava para ser manifesto, João Batista estava no lugar certo, fazendo as coisas certas e pronto a executar aquilo ao qual ele foi separado desde o ventre da sua mãe. Nós precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias e não há mais tempo para errarmos, não há mais tempo para distração, não há mais tempo de ficarmos dormindo, não há mais tempo de ficarmos mornos, não há mais tempo de ficarmos duvidosos. Nós precisamos compreender que Deus tem despertado através das suas profecias se cumprindo, através da manifestação da natureza e através dos seus filhos, dos seus servos, dos seus profetas enviados, que têm falado a sua palavra. A fé cristã é uma entrega ao chamado de Deus, aonde o homem deve voltar plenamente a sua vida à vontade dele.
Então nós entendemos que a fé cristã, a qual nós confessamos, ela deve ser vivida conforme o chamado de Deus. Nós entendemos que a fé cristã, a qual nós estamos confessando, ela deve ser praticada nesses últimos dias, para que as pessoas tenham a convicção que Jesus está voltando. Existe um povo alinhado plenamente com a palavra dele. Nós precisamos viver essa vida cristã com constância e com convicção. E nós precisamos entender isso porque Jesus foi claro para os seus discípulos e nós precisamos ser despertados nessa noite. Quando nós lemos em Lucas capítulo 14, versículo 25, está escrito dessa forma: ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre os seus 10.000, pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, mande embaixadores e peça condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Não presta para a terra, não presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora, que tem ouvido para ouvir, ouça. Estamos acabando de ler Lucas capítulo 14, 25. Que Jesus está trazendo um modelo de discípulo que ele quer, que ele quis e que ele sempre vai desejar para que ele possa usar nesses últimos dias, para que ele possa representá-lo, para que ele possa dizer: ali vai um filho amado que me dá prazer. Pessoas que compreendem que a prioridade da sua vida é viver para a glória de Deus. Nós entendemos que nós temos nosso sentimento para com nosso pai, para com nossos filhos, para com nossos irmãos, mas nós devemos entender que estamos vivendo os últimos dias, e viver os últimos dias significa que nós devemos estar em uma posição, devemos estar como discípulo de Jesus, como a noiva de Jesus que espera o seu noivo, e como tal deve estar apto para ser alguém que possa representar diante do cenário que aí está. Mas Jesus, ele vai dizer para aqueles que estavam ouvindo que não precisava esta pessoa dizer ser cristão e não viver a vida ao qual ele estava expondo para aqueles que lá estavam. E ele foi claro quando ele disse que quando alguém vai construir uma casa, primeiramente ele tem que fazer o cálculo se ele vai conseguir concluir aquilo que ele vai começar, ou se ele vai entrar em uma guerra, em uma peleja, em uma luta, que ele possa fazer o cálculo se a quantidade que ele tem vai poder romper e vencer e trazer o resultado daquilo que ele deseja. E nós estamos vendo Jesus dizer para aqueles que lá estavam ouvindo: vocês devem entender algo, vocês que querem ser meus discípulos, têm que ter na vida de vocês
algo e jamais vocês podem abrir a mão. E o que foi que ele disse que deveria ter? Ele vai dizer para nós aqui claramente que aquele, em Lucas capítulo 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando nós falamos de cruz, nós entendemos claramente o que significa o que Jesus estava querendo dizer. Se vocês não viver uma vida ao qual vocês têm que negar a vontade de vocês, vocês têm que se expor por causa do meu reino, vocês têm que sacrificar a vida de vocês para fazer a vontade de Deus, vocês não podem ser o meu discípulo. O que Jesus estava dizendo para aquele povo é: vocês estão aprendendo da fonte, que a vida cristã não é uma vida de distração, não é uma vida de brincadeira, não é uma vida onde vocês vão receber glória, aplauso, admiração, ou qualquer coisa que vocês possam dizer: eu amo ser cristão pelo aquilo que eu recebo da terra. Não, é uma vida que vocês vão trilhar e o destino é a morte. Quantos estão aqui, diga glória a Deus. Vocês devem calcular que a prioridade da vida de vocês não é procurar homens e mulheres que pregue, que fale algo, que expresse algo que você vai ser glorificado neste mundo. Não, vocês devem procurar pessoas, estar agregado, juntos, unidos em pessoas que têm a palavra de Jesus como verdade. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Foi o que a irmã Maiane falou aqui, não foi? E nós precisamos entender isso. Você quer ser cristão? Então não afaste de você a cruz. Não afaste de você a renúncia de olhar para a sua vida e dizer que a sua vida é prioridade. Porque a sua prioridade é levar o evangelho de Jesus, é levar a palavra de Deus e trazer a verdade em um mundo que se encontra em trevas. Porque Deus nos escolheu para que possamos ser os verdadeiros cristãos que Ele espera nesses últimos dias. E para que isso venha acontecer, eu jamais posso deixar a cruz de lado. Mas eu devo entender que a vida cristã nesse mundo é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida onde nós temos um único foco: viver para a glória de Deus. Jesus não nos chamou para brincarmos de cristão. Ele sempre deixou claro o preço da vida cristã. Jesus, ele não brincou com aquelas pessoas que lá estavam. A Bíblia nos diz que quando o homem se aproximou dele e fala: mestre, deixe primeiro que eu vá enterrar meus pais. Ele olhou para aquele homem e disse: deixe os mortos enterrar seus próprios mortos. Quanto a você, agora vem, segue-me. Segue-me. Porque aquele que não perder a sua vida não vai achar. Se você estiver agarrado com algo ainda, aquilo vai te roubar, aquilo vai te prender, aquilo vai te atrair. Por isso que quando nós olhamos Elias jogar capa sobre Eliseu, Elias foi claro para Eliseu quando ele disse: espera só de se despedir do meu pai. E uma coisa que ele fez foi sacrificar tudo aquilo que um dia poderia atraí-lo novamente a estar preso, que era aquelas juntas de boi. E Elias falou: você sabe o que deve fazer. Elias não precisou ficar discipulando constantemente aquele que estava para tomar uma posição no cenário ao qual o mundo ia estar em idolatria. O mundo está envolvido em mentira, o mundo está envolvido em todo tipo de coisa a qual Deus precisaria
entre aspas, porque Deus não precisa, mas Deus queria encontrar alguém na brecha que pudesse estar dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu deixei para trás tudo aquilo que me prendia. Eu deixei para trás todos aquele projeto deste mundo ao qual eu coloquei no meu coração para viver exclusivamente aquilo que vai render glória para o teu nome, aquilo que vai render louvores para ti, aquilo que vai atrair as pessoas para o centro da tua vontade. Então, Eliseu compreendeu, e ele estava vivendo no tempo dele a vontade de Deus. Amados, não tem nada melhor do que isso. Nós estamos vivendo o Kairos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus não chamou para brincadeira. Porque às vezes nós estamos diante de uma guerra e nós estamos na mão com guarda-chuva. Nós estamos diante de uma guerra e nós estamos na mão a um celular brincando, fazendo coisas. E Deus está dizendo: você não está entendendo que você vai ser alvejado. E logo você vai me perguntar: Senhor, por quê? Porque eu não estou me posicionando da forma como Ele tem pedido. Em que posição você está diante desse cenário? Em que posição diante de Deus Ele está dizendo: calcule, porque é uma guerra e você deve se posicionar como um soldado de Cristo. E um soldado de Cristo deve estar com a armadura ao qual Ele nos confiou. Nós devemos entender isso, que o mundo que está acontecendo essa guerra lá em Israel é uma guerra material, uma guerra física, mas existe uma guerra espiritual que está acontecendo com o Israel dele, que somos você e eu, que somos nossos, que somos todos aqueles que realmente circuncidaram o coração. E o diabo está entrando com a imoralidade, o diabo está entrando com a mentira, o diabo está entrando com todo tipo de afronta dentro da igreja, está levando cativos nossos filhos, estão levando cativos nossos irmãos, e nós estamos distraídos na internet. E Deus está dizendo: existe uma guerra que você deve combater. Em que posição dessa guerra você está? Com que você está segurando nas mãos? Porque você está usando o que está usando, que não é para trazer glória para o meu nome. Deus está falando conosco e nós precisamos entender. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, está escrito assim: eis que envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, ser prudente como serpente, inofensivo como pomba. Cautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sinagoga, e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e ao gentio. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sou vós a quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará a morte. Ele está dizendo para aquela igreja, e o pai ao filho, aquele povo que lá estava. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E os odiados de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quanto, pois, perseguir nesta cidade, fugir para outro, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer toda a cidade de Israel, sei que vem o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e seu servo como seu senhor. Se me chamaram de Beelzebu, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque não há encoberto. Porque nada há encoberto que não venha revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. O que é que Jesus está dizendo para esses discípulos? Amados, vocês serão levados diante de um cenário que a morte de vocês vai ser questão de segundo. Quando nós encontramos, não sei se você assiste aquelas reportagens que passa lá na África. Quando você vê um animal inofensivo diante dos lobos, diante do leão, é rápido. Mas
Ele está dizendo para mim e para você que nós fomos separados para levar essa mensagem diante de pessoas cruéis, diante de pessoas maus, diante de pessoas que não estão a fim de graça, de brincadeira, querendo que você se exponha e não tenha convicção, porque você está se expondo, porque você está saindo e dizendo que Jesus Cristo é o tudo para você, quando na verdade você não está sendo preparada através do Espírito Santo habitando em você. Por quê? Porque não está buscando intensamente, constantemente a presença do Senhor. Porque não entendeu que é uma guerra. E essa guerra, para que possamos vencer, não será na nossa força, não será no nosso intelecto, será numa vida cheia da presença do Espírito Santo, numa vida levada, impulsionada pelo poder do Espírito Santo em nós. E Deus quer isso de nós. Vocês serão levados sim. Não diante da glória desse mundo que muitos estão propagando para vocês. Não diante do glamour, da beleza, de tudo aquilo que tem colocado na mente de vocês para ficar disperso. Mas diante de homens sanguinários, querendo ver a coragem de vocês e dizer sobre esse Cristo que você está cantando, está pregando. E muitos não compreendem porque nós estamos aqui constantemente clamando, orando, dizendo: Senhor, não consigo, mas eu vejo que é isso, passará o céu e a terra, não vai acontecer o que eu quero, o que eu penso, que eu vou ver as pessoas me aplaudindo, me admirando, e eu com o melhor carro do ano, a melhor casa do ano, vivendo nas Bahamas, nas ilhas, vivendo a glória desse mundo. Não, o Senhor está dizendo que vai acontecer isso nos últimos dias. Filhos pervertidos pelo sistema, onde o pai distraído estava, onde deveria estar na guerra, ou se aliando aos soldados para estar indo de encontro ao sistema, mas está disperso. Filhos entregarão. Lá em casa tem pai que diz que é crente, mas nunca mostrou Deus para mim, por isso eu vou entregar, para sobreviver. Pais entregarão filhos porque viveu uma vida dispersa, quando na verdade deveria estar olhando para o autor e consumador da sua fé e dizendo: Senhor, me transforma segundo a tua imagem. E nós entendemos que aqui está dizendo: vocês serão levados sim. Se o pai, se o dono da casa, eles chamaram de Beelzebul, quem é vocês? Vocês não esperem nada deste mundo. E Deus, Ele quer isso de nós, um despertar. Vocês estão indo por meio de lobos no trabalho, muitas das vezes você está lá distraída, dando para aquelas pessoas credibilidade para ela expor e dizer que eu e você não somos cristãos, quando nós abraçamos a mentira dele, o entretenimento dele, as piadas deles. E Deus quer de nós uma postura. Foi isso que o evangelista falou aqui, e nós precisamos disso. Deus, Ele quer um despertamento para o seu povo. Onde nós estamos, porque está sendo travadas as guerras, as profecias, tudo, e nós estamos como aquele pessoal: onde estou, para onde vou, vai ter, não sei, se vai ter, não sei, disperso, quando Deus quer dizer: filhos, nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre todos aqueles que fez, como fizeram em Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos ali clamando: queremos a promessa, porque lá fora existe pessoas dizendo que o nosso Cristo morreu e não ressuscitou, mas nós temos a certeza que Ele ressuscitou e nos deu uma mensagem para levarmos, mas nós não vamos conseguir de nós mesmos. E todos clamaram, unânime, pelo desejo do poder do Espírito Santo, e veio sobre ele, e virá sobre nós, se nós perseverarmos. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, para nós vencermos só com o poder do Espírito Santo em nós. Os verdadeiros cristãos sabem que qualquer glória ou reconhecimento do mundo, dobre sua atenção nisso, os verdadeiros cristãos sabem que qualquer glória ou reconhecimento do mundo que vem para eles, sem ter a base, sem ter como base o fundamento a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é um laço do diabo para tirar o foco do real propósito da sua missão. Você entendeu isso? Os verdadeiros cristãos sabem, se ele está querendo me dar glória, ele está querendo trazer
reconhecimento para mim, mas eles estão fazendo isso, dizendo para mim colocar Cristo de lado, e eu ficar ali como bobão, dizendo que eu estou achando que é tudo mentira do diabo, para querer me enganar para o verdadeiro sentido da minha vida, que é glorificar Cristo, que é exaltar Cristo. Muitos queriam fazer isso no tempo de João. João falou: não sou digno, ele que é digno, importa que ele cresça, eu diminua. Então muitos estão dizendo é verdade, a gente não pode falar muito assim, a gente não pode expressar sobre Jesus, não podemos ser tão radical, e querendo glória, querendo aplauso, para não perder a curtida, para não perder a sua agenda. E nós entendemos que qualquer glória que venha desse mundo, que não temos como base a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é laço do diabo para tirar o foco da tua vida. Não fica tentando buscar essa glória onde você está pensando que está, achando que está agradando a Deus, mas não está. Eu e você não podemos ser enganados como muitos estão sendo. Ele está dizendo: aquele que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Entenda isso. Ele está dizendo para nós. Eles não querem ver você com a cruz. Não quer. Todos os cristãos devem entender que estamos vivendo a era de levar a cruz. Sem ela, diz a canção, negamos a Jesus. O inimigo luta, vai dizer a canção, o inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória, que do céu vai se revelar. Ninguém chegará diante do Senhor com a coroa deste mundo. Ninguém chegará diante do Senhor com a coroa deste mundo caído na cabeça e as mãos sem a cruz. Ninguém chegará diante do Senhor com a glória desse mundo, e quando chegar diante dele, cadê a cruz? Porque você deixou a cruz, porque dessa glória corruptível, agora você receberá o castigo, porque aqueles que deixaram a cruz foi por causa da glória do mundo, do aplauso do mundo, da aceitação do mundo, do desejo de ter o mundo olhando para ele, e a cruz atrapalhava, a cruz o excluía. Jesus não deixou a cruz. Você e eu não devemos deixar a cruz. Aqueles que querem vir após mim, sabe onde eu estou indo? Eu estou indo para a cruz, mas depois da cruz existe um lugar de honra junto com meu Pai. Se você deixar a cruz, você vai ter glória desse mundo, aplauso desse mundo, coisas desse mundo vai ser até você atraída, porém não crie expectativa de receber nada do Senhor. Não crie expectativa. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, a palavra do Senhor vai nos dizer. Paulo dizendo para a igreja que se encontrava em Corinto, capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios 9, 25. E todo atleta que exerce domínio próprio em todas as coisas, o atleta o faz para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como que não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é que Paulo está dizendo aqui para essa igreja? Uma atleta que exerce domínio próprio. Eu não posso fazer isso, eu não posso dormir tarde, eu não posso não sei o que, eu não posso comer isso, eu não posso beber isso, eu não posso usar essa substância. Por quê? Porque eu tenho uma vida onde eu estou vivendo para correr, e depois que eu correr nesse campeonato eu vou ganhar um troféu, eu vou ganhar uma coroa. Essa coroa vai me render glória.
tudo isso esse atleta faz com o propósito de ganhar essa coroa corruptível. Ele afasta daquilo que deve se afastar, ele não se envolve com o que não se deve envolver, ele não bebe o que não deve beber, ele prepara o seu corpo para estar bem, para ele chegar e conquistar algo que vai acabar nesse mundo, e Deus está dizendo para você e para mim através de Paulo. Se o atleta faz isso por uma coroa corruptível, porque você está cansando, se contaminando, se desgastando, se deixando ser levado para perder a coroa qual Deus tem para a tua vida. Faça como esses atletas, se prepara, se dedica, foca, não fica correndo em vão. Corre com alvo, corre para os braços dele, não fica lutando uma luta que não é tua, no ar, querendo se achar em algo que não combina comigo e com você. Ele está dizendo para aquela igreja, mas nós não, eu dou murro no meu corpo, eu não dou aquilo que o meu corpo quer, fruto do pecado. Eu faço aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu submeto o meu corpo à vontade de Deus, aos propósitos ao qual Deus quer. E quando o meu corpo grita, não vai, eu vou. E lá cansada, me prostro, eu choro. Eu falo, Senhor, eu devo estar aqui, preparando a minha mente, como foi cantado aqui. Somente os santos me faz ser santo, santo. E não tem como nós ser santo longe dele que é santo, irmão. Não tem como. O Espírito Santo trazer luz ao teu coração. Se você foge da presença dele, se você não está diante dele para ele podar eu e você e nos tornar apto a dar fruto, está preparado para a presença dele. Aleluia. Agora ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5, se um atleta competir no jogo público, não será coroado se não cumprir o regulamento. O que ele está dizendo? Um atleta, por mais que ele seja um atleta rápido, corre muito, mas se ele não competir conforme o regulamento, não adianta ele achar que vai ganhar alguma coisa, tem que estar dentro dos princípios daquilo ao qual ele vai disputar. Se eu e você está querendo receber uma coroa, não adianta nós criarmos um caminho onde não existe essa coroa para nós. Aquele atleta entendeu, você se preparou, você se santificou, você não deixou nada te contaminar para ganhar, porém, tem um regulamento, tem a hora de sair e tem a hora de chegar. E o atleta se posiciona conforme a ordem a qual o regulamento manda. E o que é que o Senhor diz? Que nos últimos dias nós não devemos nos afastar da casa dele, quanto mais se aproxima aquele grande dia. Esse é o regulamento que ele diz em Mateus capítulo 25, que ele vai procurar as virgens que estão cheias de azeite. Esse é o regulamento para nós, é estarmos cheios, que na nossa boca venha sair o que está cheio o coração. E o que é que está cheio o nosso coração nesses últimos dias? O que é que está cheio o nosso coração? Não vamos romantizar, pensar que o coração é aquilo que a televisão está... O coração é a mente. Não vos conformei com este mundo, mas transformai pela mente. O coração é a mente que ele quer dizer. Como é que está a sua mente para com o reino, para a vontade de Deus, para os princípios de Deus? E aí nós vamos finalizar com o que nós acabamos de ler. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O homem que entendeu, ele vai dizer, já estou sendo derramado como oferta de bebida, estou próximo do tempo da minha partida. Paulo está dizendo, antigamente, tinha esse ritual que fazia, aonde era derramado um líquido na presença de uma divindade, uma forma de oferta, derrama algo. Paulo está dizendo, eu estou me derramando, eu serei derramado todinho em sacrifício. Toda a minha vida gasta, não sobrou nada para mim, para os meus projetos, para os meus sonhos, para a minha vontade, para a minha glória.
Eu coloquei tudo diante do Senhor. Eu dei muito murro no meu corpo quando queria viver a vontade dele. Não, eu derramei tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele correu bem. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai dizer: eu combati o bom combate. Eu entendi que lá na terra era guerra. Eu estava entendendo que não era brincadeira que Jesus me chamou naquele caminho de Damasco e abriu os meus olhos. Eu entendi que foi para uma guerra. Você sofrerá as marcas ao qual um verdadeiro cristão. Eu combati o bom combate. Era uma guerra. Terminei a carreira e guardei a fé. Agora está reservado a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Agora, ele vai dizer algo para mim e para você, e nós vamos finalizar. Procura vir logo ao meu encontro. Ele está dizendo para Timóteo: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo está dizendo como ele viveu no mundo ao qual era do seu tempo, como ele se posicionou, como ele combateu, como ele se derramou na presença do Senhor. E ele agora diz: eu estou esperando a minha coroa. Timóteo, vem rápido que eu já estou para ser derramado. Vão me matar, não tem como mais mudar o quadro que aí está, mas eu tenho a certeza que me espera uma coroa no céu. Mas existe alguém que vai ficar aí, e o nome dele é Demas. Infelizmente, Demas amou o presente século, amou o mundo, amou a glória do mundo, o que no mundo há. Infelizmente, este Demas, ele não compreendeu o que Deus quer para mim e para você. Filhos, calcula. Filhos, seja verdadeiro discípulo. Demas andou muito com Paulo, viveu muito, mas ainda o coração dele estava queimando por algo que o mundo poderia oferecer. Se você tem caminhado com Jesus e teu coração está gritando por algo, infelizmente o diabo vai constantemente te visitar para dizer: você ainda pode viver isso, você ainda pode ter isso, você ainda pode conquistar isso. O que fez com que o diabo encontrasse o coração de Demas foi porque ele não olhou para quem estava olhando para Cristo, olhou para quem estava olhando para a glória deste mundo. E quem olha para quem está olhando para a glória desse mundo constantemente será influenciado a voltar às velhas práticas. Mas que eu e você nessa noite entendemos: estamos em guerra e devemos combater o bom combate como verdadeiro cristão que Deus quer nesses últimos dias, amando a sua vinda. Para todos esses existe uma coroa. Se coloque de pé para me orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Demas foi alguém que tinha algo para deixar para a sua geração, mas ele não quis, que era a vontade de Deus. Mas eu creio que nessa noite não haverá Demas no nosso meio, mas Paulo que vai combater bom combate.